Nunes, é verdade que você recebeu uma missão aí, mais uma missão, de conseguir mais votos para Lula nessa reta final, principalmente daqueles que recebem o Auxílio Brasil? Antes de eu responder essa pergunta, Fabiola, a gente saber diferenciar Auxílio Brasil de auxílio emergencial. Às vezes eu sou acusado de divulgar fake news por pessoas que não têm um conhecimento técnico, que não analisam profundamente um tema antes de falar sobre ele. Além de advogado e de deputado, eu votei a PEC que tornou o auxílio permanente e que concedeu o aumento para R$ 600. E lá no texto da PEC fala claramente que esse aumento de R$ 200 ele se dá uma situação de emergência, ele é chamado de emergencial. Então, a realidade é, com o Bolsonaro, o auxílio emergencial, sublime-se esse termo, acaba dia 31 de dezembro. O Lula é o único candidato que tem condições de garantir a manutenção do auxílio emergencial para o ano de 2023. E o meu público, ele é formado, 80% do meu público nas redes sociais são de beneficiários do auxílio, então a nossa tarefa é só comunicar a verdade para essas pessoas. Olha, com o Bolsonaro o auxílio emergencial acaba em dezembro, com o Lula ele continua. Missão ou não? Porque há uma preocupação, né? Nas informações de bastidores, as últimas pesquisas de intenção de voto mostraram ali, por exemplo, Datafolha. Alguns analisam como um empate técnico, outros falam não, não é possível porque há uma diferença dos votos, enfim. A redução da diferença entre eles, né? Isso está acontecendo pesquisa após pesquisa. Um alerta aí foi acendido. Eu queria saber como é que está na campanha eleitoral, e a gente sabe qual é o seu papel na campanha, muito forte nas redes sociais, atingir um público que muitas vezes a campanha de Lula não atinge por outros meios, e fazer as lives, ir para o Facebook. Você está com essa missão agora nessa reta final? O que deve acontecer pelas redes sociais nessa reta final, André? Nosso objetivo principal é montar um exército para combater as fake news bolsonaristas na rede final. Eu concordo com o presidente Lula que é praticamente impossível eles virarem esse resultado, mas praticamente não significa impossível, né? Vez ou outra, o imponderável bate à porta. Para resumir, Fabiola, eu tenho dito a seguinte frase nas nossas reuniões. Eu digo o seguinte, gente, o jogo está ganho, as eleições estão ganhas. E só tem uma maneira da gente perder elas, se a gente acreditar nisso que eu acabei de falar. Se a gente achar que está ganha, colocar o salto alto. Então, a gente está ali nos 45 do segundo tempo, ganhando de 2-1. Se você achar que já ganhou o jogo porque está nos 45, você perde. Então, o meu objetivo, a minha missão principal nessa reta final é arrebanhar um grande número de pessoas para contrapor ao exército deles, que eles têm um exército para disseminar fake news. Só que tem duas diferenças entre o exército deles e o nosso. Primeiro, o deles tem financiamento, o nosso é orgânico. Eu e o presidente Lula simplesmente estamos convocando as pessoas para entrar lá, por exemplo, no meu canal do Telegram, que é André Janones Telegram. E o segundo objetivo é levar a verdade, contrapor. Porque quando você fala em redes sociais abertas, Fabiola, como, por exemplo, Facebook, Twitter, se você desmente uma fake news, você dá mais impulsionamento para ela. Então, eles mentem lá, olha, o Lula vai fechar a igreja. Se você vai lá e fala, não, o Lula não vai fechar a igreja, o algoritmo entende, Lula, fechamento de igreja é um tema relevante, então eu vou entregar mais. Em redes off, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Telegram, não existe essa lógica algorítmica. Então, lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram, no YouTube, a gente está falando aqui no canal do YouTube, inclusive, são os locais que a gente pode desmentir as fake news. Então, a minha missão nessa reta final é mobilizar esse grande exército de pessoas com o objetivo de combater a desinformação, as mentiras e as fake news na reta final da campanha para a gente conseguir manter essa vantagem ou, quem sabe, até ampliar e vencer. Candidato, aproveitando um pouco o gancho do que o senhor está falando a respeito dessas técnicas, né? Qual que é a diferença, né, entre uma comunicação de campanha feita, por exemplo, por uma pessoa que reproduz simplesmente o discurso que ela falaria na universidade, ou que falaria no centro acadêmico, ou que falaria num sindicato, para o discurso que vira voto nas redes sociais? Qual que é a natureza desse discurso? Qual que é a natureza dessas postagens das quais o senhor fala que é diferente daquelas postagens que muitas vezes a esquerda tradicional joga para dentro da internet, achando que está mudando as coisas e, na verdade, não tem tração junto à população mais pobre?
A natureza dessas ações é você compreender que a gente vive em um país de mais de 200 milhões de pessoas com enormes desigualdades sociais e que as pessoas não vivem a mesma realidade, elas não têm acesso às mesmas oportunidades e às mesmas fontes de conhecimento. Ah, mas será que alguém não sabe o que é orçamento secreto? Não, muitas pessoas não sabem o que é orçamento. Você tem que falar dinheiro. Olha, estão pegando o seu dinheiro, dos seus impostos e dando para político fazer politicagem e ganhar voto. É comunicar, Leonardo, na linguagem que todos compreendam. Não existe democracia plena sem a participação de todos. E esse todos, queiram ou não, inclui os mais pobres, inclui o analfabeto, o semi-analfabeto. Isso é democracia. Então, a gente precisa, na vida real, no corpo a corpo, e principalmente nas redes sociais, compreender que cada público tem a sua linguagem. Né, compreender que a gente vive em bolhas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Leonardo, não tem problema a gente viver em bolhas. Todos nós vivemos em bolhas. Eu vivo numa bolha oposta de alguns que nos acompanham aqui, por exemplo. Eu te confesso que até 3 meses atrás eu achava que o Twitter era uma rede morta. Eu falava, não é possível que alguém ainda usa Twitter. Twitter acabou tem 10 anos. E hoje eu descobri que não. A maioria vive numa bolha contrária aqui de quem nos assiste, talvez. Ora, eu não sabia que ainda existia Facebook. Existe, não só existe, como é a maior rede do país. E aí o Bolsonaro vai lá um dia depois do debate e faz um meme tosco, onde ele pega uma imagem do Lula próximo à câmera e simplesmente faz uma montagem com o número 22 na testa do Lula. E se explode. Sabe por que explode? Porque é tosco, é simplista, mas comunica com a maioria, comunica com a massa. Quem define a eleição é massa, é povo. Quem não aceita isso não pode ser chamado de democrata. Democracia não é onde prevalece a opinião de intelectuais, ou de uma minoria, ou de acadêmicos. É onde prevalece a opinião da maioria, incluindo esses. Não estou aqui desprezando e dizendo que esses não têm o seu valor, que o trabalho deles não tem valor. É uma construção coletiva. Cada um coloca o seu tijolinho. Só que os mais pobres também querem colocar esse tijolinho deles. E essa é a nossa missão, é comunicar da maneira correta para dialogar com todos os públicos e, assim, garantir a vitória no dia 30 de outubro, que, ao meu ver não será uma vitória do Lula, será uma vitória da democracia, uma vitória que vai ser muito maior do que a vitória especificamente do presidente Lula. Prova que você tem pessoas como, por exemplo, João Amoedo, que hoje estão com Lula, mas discordam dele, estão com ele para poderem debater com eles no futuro. Essa é a vitória que a gente espera no próximo dia 30.